Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café com o Thiago. Eu sou o Thiago Serafim, o apresentador, o host desse programa. E aqui no Café com o Thiago trago duas das minhas paixões, o café e a fala sobre o exercício físico, sobre o esporte, para compartilhar com vocês e para entrarmos em discussão. Se você está gostando desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o like, de ativar o sininho, pois isso me motiva a fazer mais vídeos como esse. Hoje no Café com o Thiago, eu quero falar sobre o principal erro que os atletas cometem. Aqui falo principalmente dos atletas amadores. Agora, tendo um pouco mais de contato com a corrida, eu percebo uma coisa, e eu inclusive já sofri disso. Os corredores, em geral, eles começam com um certo padrão. Eles fazem uma prova de 5 quilômetros, aliás, começam correndo um pouquinho ali para manter o condicionamento, para emagrecer. De repente começam a fazer provas de 5 quilômetros. A partir da prova de 5 quilômetros, eles ficam mais engajados e querem fazer uma prova de 10 quilômetros ou querem fazer 5 quilômetros agora mais rápido ainda. E aí depois dos 10 quilômetros vem os 21, e aí um processo onde esse aumento ele é muito mais gradual do que de 5 para 10. Apesar de ser o dobro também, praticamente o dobro, né? 5 para 10, 10 para 21, é um dobro mais considerável, que você sente mais do que de 5 para 10 quilômetros. E esse aumento repentino, seja por erro dos próprios corredores, dos próprios atletas, dos próprios praticantes de atividade física, ou seja por um erro de planejamento do treinador ou de algum assessor de treinamento, ele ocorre de maneira muito comum e com isso ocorrem as lesões. Esse é o principal fator que acaba influenciando nas lesões. As lesões, de uma maneira geral, têm um fator muito forte ligado à fisiologia. E quando eu falo de fisiologia, falo especificamente de fisiologia ligada a controle e monitoramento de carga. Existe uma relação que chama relação aguda e crônica de carga de treinamento, ou de volume de treinamento. O que ela nos dá? Ela nos dá uma proporção quanto à carga de treino de uma semana, da semana atual, dividida pela média das últimas 4 a 5 semanas, depende do período de mesociclo desse indivíduo. E quando esse valor ele sobe muito, quando a gente divide essa proporção semanal pela proporção das médias das últimas 4 semanas, e essa divisão dá um valor acima de 1,3, 1,4, as chances de uma lesão ocorrer aumentam e muito. Essa relação aguda e crônica está muito desproporcional. É o que acontece quando você aumenta o volume de treino de uma forma muito repentina. No geral, considera-se aí, além dessa relação agudo-crônica, que a gente tem uma proporção não superior a 10% de volume de treino de uma semana para outra, para que essa carga não seja feita de uma forma tão abrupta e assim a gente não sinta tanto. Esse é o principal erro que corredores, atletas de triatlon, atletas de ciclismo, atletas de natação acabam cometendo. Inclusive atletas ligados ao treinamento de força. Eles aumentam de forma muito repentina, com isso tem lesões. É claro que as lesões são multifatoriais, mas se eu pudesse colocar na balança, o principal fator que influencia em uma lesão é a carga de treinamento. Nós, a nossa profissão fisioterapeuta, a gente tem uma visão muito biomecânica da coisa. A biomecânica é importante, mas a fisiologia ligada agora a monitoramento e controle de carga vai ser muito mais importante nesses casos. Então, se você é um atleta amador, se você é um atleta que lida por si só com o seu treino, tome cuidado. Você pode estar prestes a ter uma lesão devido à sua empolgação. Não estou aqui querendo cortar o seu barato, não estou aqui querendo fazer com que você pare de treinar. Estou aqui querendo que você se conscientize sobre o que você precisa fazer para fazer de maneira mais inteligente, de maneira que você tenha longevidade maior no esporte. Esse foi o Café com o Thiago de hoje. Se você está gostando do conteúdo, se você está gostando desse canal, não deixe de se inscrever, de dar o like e de compartilhar. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.